O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, os perfis do Instagram, do Facebook, o nosso canal no YouTube, ligadinhos para você acompanhar a nossa jornada de hoje. A partir das 5 da tarde tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, portanto. E outra retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. O nosso convite, a partir de agora você fica com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, em todas as mídias sociais, interaja pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. O 973350038 já está à sua disposição, 973350038. Eu sou Mauro Frismo. Vamos conhecer agora, então, os nossos convidados de hoje, que vão analisar os temas por aqui propostos. Eu trago Walter Siglioni, vice-presidente da TV Aberta São Paulo. O Walter é pré-candidato a vereador aqui em São Paulo pelo Podemos. Tudo bem, Walter Siglioni? Bem-vindo aqui com a gente. Obrigado por colaborar sempre. Obrigado, Mauro. Obrigado por estar participando desse time maravilhoso do Fausto Camunha e estar aqui com você, com a Zenilda, com o André César Lasco e o meu querido Raul Jafé. Vamos seguir aqui, eu apresento o Raul Jafé, jornalista Raul Jafé também com a gente na conversa de hoje. Tudo bem, Jafé? Tudo bem, meu querido amigo Mauro, ao queridíssimo Walter Siglioni, aos nossos convidados de hoje, a Zenilda, toda a produção do programa, nosso querido mestre Fausto Camunha. Carinhosamente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja por que hora que você esteja nos assistindo, seja ao vivo ou seja em streaming. É verdade. Também com a gente o Antônio Lascos, ele é matemático, estatístico, é o diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo. Tudo bem, Lascos? Bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem, Mauro, muito obrigado pelo convite, obrigado pela produção e vamos ter um belíssimo bate-papo hoje. Muito obrigado. E o cientista político André César, sócio da Hold, assessoria legislativa, também na bancada do Gente que Fala de hoje. Tudo bem, André? Mauro, obrigado pelo convite. É um prazer e uma alegria estar com vocês. Boa tarde, né? Vamos lá. Vamos lá, o primeiro assunto dessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira, para análise de todos por aqui. Os acidentes de trânsito no Brasil representam um problema de saúde pública. Neste tema, vejam só, somos o quarto país mais violento do continente americano, segundo a Organização Mundial da Saúde. E São Paulo é o estado com o maior número de mortes no trânsito. Segundo o Infociga, a Grande São Paulo registrou 850 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e maio de 2024. É o período mais letal em 6 anos. Isso representa um aumento de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. Walter Siglioni, olha, a segurança no trânsito está entre os objetivos da Agenda do Desenvolvimento Sustentável 2030 e precisa ser pautada pelas campanhas eleitorais deste ano. Você que é pré-candidato a vereador pelo Podemos, como é que esse assunto tem sido tratado aí no seu entendimento? Bom, eu queria lembrar que segurança pública, Mauro, não é só a questão das polícias, né? É uma questão de contingente de planos de governo e ações públicas, né? Tem aí vários aspectos que delineam essa questão do trânsito e a falta de uma assessoria melhor, de um planejamento do que está acontecendo hoje no nosso trânsito no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. A gente tem que lembrar dois fatores. Primeiro, são 44 milhões de pessoas em carro. No estado de São Paulo, hoje, a gente tem mais de quase 22 milhões de veículos que estão aí ativos, fora aquelas questões que não estão ativas, né? Quer dizer, documento que está errado, né? IPVA. Na cidade de São Paulo, olha só, dos 44 milhões, 11, quase 12 milhões de pessoas estão na cidade de São Paulo. O maior trânsito está dentro da cidade de São Paulo, né? Então, você não tem de forma alguma um planejamento, como falava o antigo Ciro Vidal, lá presidente do Detran. A cidade de São Paulo, na questão viária, ela está muito deficitária. A gente tem vias entupidas,
trânsitos acumulados, a gente faz reescalonamento de horários, e aí o que acontece? O contingente, lembra que eu falei lá no começo, o contingente policial efetivamente ajuda? Nesse aspecto, o Estado e a cidade de São Paulo estão deficitários. PM, nós temos 130 mil PMs que estão aí no policiamento, que não fazem a questão do trânsito, né? Não são PMs policiais de trânsito. CET e derivados, são agentes públicos para trânsito, a gente tem menos de 19 mil. Olha, veja o ciclo. São 12 milhões de pessoas. Existe uma necessidade de pessoal, necessidade de repensar as vias públicas, aumento na penalidade da lei, essa é uma questão da questão jurídica, a gente tem que repensar isso, ver a questão documental desses veículos que estão trafegando de forma irregular, né? E, principalmente, aumentar o investimento em via pública e policiamento e inteligência para trânsito. Né? Eu queria deixar aí vocês comentarem, que senão toma aqui um pouco do tempo, que eu adoro esse assunto. Vamos lá. Lascos, você tem o seu dia a dia ligado aí à questão dos transportes de passageiros, as empresas, né, de transportes de passageiros. Vamos analisar, então, esse dado, eu vou repetir por aqui, dado do Infociga, na Grande São Paulo, 850 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e maio de 2024. Isso é o período mais letal em 6 anos e representa um aumento de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso tem que estar na agenda, como eu destaquei aqui, das campanhas eleitorais deste ano. É preciso a discussão dos especialistas, dos operadores do direito desta área, enfim, como é que você avalia? Bom, o Walter já fez um resumo extremamente preciso. O trânsito em São Paulo está estressado e ele está pressionado. O sistema está sob um estresse muito forte. A redução da utilização do transporte coletivo, ele começa a descarregar isso em outros meios de transporte, e aí a gente vê nas estatísticas o grande responsável por esses números, motociclistas, né? E aí também a questão da legislação e da punição. Hoje o que se vê aqui dentro da cidade de São Paulo são as motos fazendo barbaridades, né? Antigamente era só uma questão de uma ultrapassagem perigosa. Hoje os motociclistas, eles, na sua grande maioria, têm andado a contramão, não respeita os semáforos, não respeita a sinalização. E é muito grave nas periferias a questão do mototáxi ilegal, né? Que aí carrega, além daquele motociclista imprudente, ainda vai um garupa ali, o passageiro, supostamente contratando um serviço que não deveria existir, e é só você circular nos centros ortopédicos dos hospitais de atendimento de emergência, o volume de atendimento de ortopedia para acidente de moto aumentou uma barbaridade. Então, assim, o incentivo ao transporte coletivo, esse cuidado especial em você realmente ter mais investimento, trem, metrô, ônibus, melhorar a circulação, melhorar esse desenho gráfico da cidade, qualificação de horários melhores, isso vai desestressar. Um veículo rodando um ônibus tira dezenas de carros, né, das ruas e das ruas da cidade. Então, a gente precisa, sim, uma política com muito mais carinho ao transporte coletivo. Isso vai desestressar o trânsito e muita fiscalização. A gente precisa do aumento de efetivo na fiscalização. Por enquanto, essa é a observação. André César, a sua análise a partir da ciência política, essa questão do trânsito está devidamente contemplada nas agendas políticas? Definitivamente não, né? Não é um assunto que dá voto, a gente precisa aí de fiscalização, é muita gente embriagada dirigindo, usando o celular ao volante. De que adianta estimular o uso do transporte público quando o transporte público também não é eficiente, não tem os ônibus de qualidade, enfim, está faltando muita coisa. Me parece, boa tarde de novo, me parece que falta muita coisa, né? A gente tem esses problemas que foram elencados aqui por todo mundo, é uma coisa muito, muito complicada. E você tem realmente as ausências, no plural, de soluções ou de caminhamentos para você resolver ou encaminhar soluções para essas questões, né?
É muito ruim, é muito ruim, eu não sei, eu não tenho nem o que dizer. Eu não estou em São Paulo, mas me parece que São Paulo está muito realmente passando por momentos graves. São acidentes comandados que acontecem por conta de pessoas com carros muito mais fortes, né? Carros. E a partir disso, nós temos, eu não sei, realmente é difícil dizer. Agora, realmente complicado. Nós temos que discutir. E uma questão, eleição municipal, eu digo o seguinte: eleição municipal, você tem que sentar. E a questão seria muito importante, um tema central você tocar isso, eu acho. Raul Jafé, seu entendimento sobre essa questão, trânsito na cidade de São Paulo, cada vez mais perigoso e matando muita gente, matando e ferindo, né? Eu vou entrar por um outro lado, já que o Lascos, o próprio André e o Cilione já tocaram nos pontos cruciais dessa questão de trânsito e acidentes de trânsito, mas eu vou me ater um pouquinho mais à notícia. A notícia diz que a maioria desses acidentes gravíssimos tem acontecido de noite, nas madrugadas de sábado e domingo. Então a gente vê constantemente na televisão carros estraçalhados, né? Com batidos em poste, transeuntes que estão passando bem naquele momento sendo atingidos. Enfim, por que que isso tudo acontece no sábado e domingo? A maioria. Porque os outros acidentes foram muito bem citados, né, pelo Cilione e pelo Lascos, aí tem a questão dos motociclistas, né, que, bom, todos nós que temos carros, vemos o que os motociclistas fazem nas vias, né? Cortam por todos os lados. Então, infelizmente, lamentavelmente, todo dia tem um óbito ou um ferimento grave de algum motociclista. Eles Isso. estão espalhados, caídos aí nas ruas de São Paulo, nas marginais, pela sua própria imprudência, na maioria das vezes, cortando as pistas. Já foram feitas pistas azuis, né? Em algumas vias, que ajudou um pouco a condição dos motociclistas, mas eu considero que eles realmente são um fato a ser estudado, eles têm que fazer o trabalho deles, ninguém é contra, mas a forma como eles dirigem, como eles operam, como a cidade está planejada para o uso das motos em grande quantidade, tem que ser revisto. Porém, eu volto a dizer, nós estamos referindo a acidentes gravíssimos que, na sua maioria, acontecem nas madrugadas, nas noites de sábado e domingo. Por quê? Fator claro, o pessoal enche a cara, é droga, agora estão liberando a maconha, né? 40 gramas de maconha, como se 40 gramas de maconha não fizesse nenhuma alteração em todas essas questões de trânsito. Vão fazer, sem dúvida alguma. A imprudência, porque muita gente bebe, enche a cara. Como falou muito bem o André César também, que ele citou aí os carrões poderosos que tem por aí, muitos deles de milionários, que pegam o carro e querem ver aquele carro render ao máximo numa avenida povoada, então comete aqueles acidentes horrorosos que causam a morte de diversas pessoas. Então isso se chama educação de trânsito. E as penas são muito brandas. Essas pessoas normalmente acabam cometendo acidentes que, por plena imprudência, imperícia, acabam matando pessoas e normalmente acabam tendo penas leves ao longo de muitos anos, né? Mesmo tendo matado outras pessoas. Então, tudo isso tem que ser revisto. Como você fala em acidentes e violência, justamente nas madrugadas, dá para se entender qual o motivo principal. Para mim, drogas e bebidas. Tudo bem, vamos seguir com o próximo tema dessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, a retransmissão a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua
operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha só, gente, na madrugada de 8 de julho, 12 pessoas ficaram feridas e 3 morreram num acidente na BR-262, todo mundo acompanhou isso, né, em Ibatiba, no sul do Espírito Santo, quando um ônibus fretado pela plataforma Buzzer, que opera com um modelo de fretamento colaborativo, colidiu com uma van com torcedores do Corinthians. Inclusive, aqueles 3 mortos estavam nesta van. Esse não é um caso isolado envolvendo veículos da empresa. Nas últimas semanas, vários acidentes com ônibus fornecidos pela Buzzer resultaram em mortes e feridos, e esses casos levantam a questão sobre quem tem a responsabilidade civil e criminal sobre tudo isso. Se é a Buzzer ou a empresa associada, ou tudo isso fica de fato às custas do próprio passageiro. Lascos, em junho, o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal esse modelo de fretamento colaborativo, que é feito pela Buzzer, enfim. Como é que a gente trata essa questão aí da responsabilidade civil e criminal? Bom, o fretamento ele existe regularmente, né, nos modelos eventuais e contínuos. E existe o serviço de ônibus de passageiros legalizado rodoviário nos terminais rodoviários. Ponto. O que empresas que se auto-intitulam fretamento colaborativo tentaram instituir foi um meio do caminho cinzento. Ou seja, ele vende uma passagem pela internet, pelo aplicativo, e tenta dizer que é fretamento, mas ele faz o serviço da linha regular, sem nenhuma responsabilidade. Quando acontece um acidente, ele diz que o problema é daquela empresa que ele contratou. E aquela empresa que foi contratada, por outro lado, diz que não, ele foi contratado pela essa empresa que você citou, e fica esse jogo de empurra. Definitivamente subiram as decisões nos tribunais, e o STJ, a segunda turma da STJ, ela validou uma decisão do 4º TRF do Paraná, então que finalmente instituiu a ilegalidade. Assim, não existe esse modelo, juridicamente, fretamento colaborativo não existe. O que existe é o serviço regular no terminal rodoviário e um fretamento como nós conhecemos no passado, que você contrata uma empresa para fazer um grupo de pessoas. Então não há venda individual de passagem. Qual é o risco desse modelo de fretamento colaborativo? Como essa empresa de tecnologia ela não tem ônibus, ela não tem motorista, ela contrata um terceiro, aqueles passageiros que vão entrar no ônibus, que não entra no terminal rodoviário, é embarcado num posto de gasolina, num estacionamento irregular, ela não tem a garantia da fiscalização. Um ônibus regular, quando está dentro da rodoviária, o fiscal está lá dentro. Ele verifica pneu, jornada do motorista, se ele está descansado, para-brisa, farol. Se tiver uma lanterna quebrada dentro do terminal rodoviário, o ônibus não sai. A empresa tem que substituir. E nesse caso do fretamento colaborativo, como ele não embarca e não desembarca em terminal rodoviário, não há fiscalização. Então, esses aplicativos que contratam um terceiro para fazer uma viagem que ele vendeu na internet, ele não sabe se o motorista está descansado ou não está, a jornada dele como foi, a situação que o ônibus chegou. Então, em outra decisão aqui no estado de São Paulo também, afastou essa questão da plataforma ser uma mera intermediária. Não, ela é responsável. Ela colocou à venda no site para o consumidor aquela viagem. Então, ela tem que se responsabilizar. E agora não mais essa questão apenas da responsabilidade, mas é uma questão decidida no STJ. Esse modelo é irregular e não deve ter continuidade. Agora, como você destacamos aqui, né, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal, né, o modelo de fretamento colaborativo. A decisão está posta, a medida está posta. A questão é fiscalização para que isso não mais ocorra, né? Como é que isso deve ser daqui para frente? É um trabalho, um desafio enorme. Muito, porque nosso país é vasta extensão de rodovias, só no estado de São Paulo, então. A nossa agência reguladora Artesp, ela faz um ótimo trabalho, mas o contingente de fiscalização não é adequado, precisa aumentar. E ainda existem algumas empresas que operam com liminares. Então, acredito que daqui para frente essas liminares serão revistas a partir dessa decisão do STJ, devem cair essas liminares, e a gente precisa sensibilizar as autoridades e aumentar o efetivo. E também tem a inteligência, né? Podemos contar com a tecnologia. Os novos postos em formato de pedágio,
pode ter ali uma medição da placa, uma verificação online. Não é só contar com o fiscal, a pessoa física ali na estrada, é contar também com inteligência. Acho que isso vai ajudar muito, porque, repito, estrada não tem hora para abrir nem fechar, a estrada funciona 24 horas e o fiscal deveria estar ali 24 horas. Então, a gente precisa aumentar o efetivo e melhorar a inteligência da fiscalização. Perfeito. Tem casos lascos de punição para essas pessoas que até aqui, né, operaram, né, e não devem mais operar esse tipo de transporte? Bom, existem aqueles dois modelos de irregulares, né? Tem o que a gente chama de popularmente de pirata, né? O piratão que não tem nenhum tipo de licença. Esse ônibus é recolhido, colocado num pátio e ele não retira esse ônibus até que ele se regularize com as suas autoridades. E tem as multas que a própria agência reguladora aqui no estado de São Paulo aplica. E tem os irregulares. Quem são os irregulares? São aquelas empresas que têm os seus registros legalizados, mas estão cumprindo um serviço que não poderiam estar cumprindo, como é o caso do fretamento colaborativo. Então, esses têm a passar a viagem momentaneamente interditada, é levado de volta os passageiros para o terminal rodoviário, eles também recebem multas na Artesp, pela Artesp, e essas multas elas podem virar um processo e serem cassadas suas licenças. Então, existe todo um arcabouço legal que faz com que essas multas se revertam até numa cassação. Tá, mas no caso desse acidente que a gente acompanhou aí recentemente, e que a gente destacou agora, na BR-262, no Espírito Santo, que envolveu esse ônibus da Buzzer e acabou ferindo 12 e matando 3 naquela van. Lá no Espírito Santo, as autoridades estão apurando, né, os casos e a agência está verificando, porque ali tem que ver situação do veículo, situação do acidente, as autoridades locais, se era uma viagem federal, leva para a NTT, se era uma viagem contratada estadualmente para a Agência Reguladora do Estado. Então, estão sendo apurados todos esses elementos para se decidir quais serão as restrições que serão adotadas. É. Quanto movimenta esse setor em dinheiro por ano, Lascos? Olha, é muito difícil, né? Porque é mais ou menos a gente mensurar quanto é que os camelôs levantam de faturamento. Justamente por não prestarem informações precisas, a gente tem uma estimativa, né, pela movimentação em torno de 1,9% a 2% do mercado regular, né? Pode parecer pouco, é muito pouco, porém eles só atuam nas vias quentes, que a gente chama, né? Você não vai ver nenhum pirata, nenhum irregular atuando em linhas deficitárias. Eles só vão nas rotas mais quentes, né? Então, ali eles acabam tendo um faturamento razoável, mas a gente não consegue estimar, ainda mais porque eles também não recolhem os impostos, né, regularmente. Então, sequer a Secretaria de Fazenda tem condições de levantar esses valores que eles deveriam estar recolhendo de impostos. E qual é o alerta que você faz para o passageiro, para a população, enfim, que quer se utilizar desse meio de locomoção, de transporte, porque de fato se sente atraído por um valor mais baixo, uma vez que os impostos não são pagos, enfim, toda essa situação irregular acaba barateando demais e a pessoa acaba indo pelo preço. A frase do barato sai caro é extremamente precisa aí nesse ponto. É muito simples. Embarcar e desembarcar nos terminais rodoviários. Comprem passagens de empresas que operam dentro dos terminais rodoviários. Se ela entra no terminal rodoviário, ela tem as suas fiscalizações em dia, motorista vai estar descansado, ela é uma empresa regularizada. E se você já conhece as empresas que estão lá dentro dos terminais, comprem nos sites dessas empresas, porque essas empresas têm todos os aplicativos, tecnologia, também compram por QR Code, tudo, até pelo WhatsApp também agora já temos sistema de vendas, mas procure entender as empresas que estão dentro dos terminais rodoviários. E última dúvida, entre no site das agências reguladoras, que lá tem a lista das empresas autorizadas. No caso aqui de São Paulo, o site da Artesp tem todas as empresas e os destinos, origem e destinos que elas praticam. Então, quer conhecer qual é a empresa regular que vai do ponto A para o ponto B, entra no site da Artesp que você consegue fazer a pesquisa. O programa Gente que Fala prossegue, edição de terça-feira. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, YouTube. Tem a retransmissão a partir das 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista e para outras 20 cidades da região.
Próximo tema para análise por aqui é o seguinte: o atentado contra Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, repete outros capítulos de ataques sofridos por presidentes e ex-presidentes americanos ao longo da história. 4 foram mortos em atentados: Abraham Lincoln, em 1865, James Garfield, em 1881, William McKinley, em 1901 e John Kennedy, em 1963. Agora, além de Trump, 2 foram feridos: Theodore Roosevelt, em 1912, e Ronald Reagan, em 1981. E o que é que explica esse fenômeno todo? Uma hipótese bastante clara é o fácil acesso da população americana a todo tipo de armas e também de munições. André César, não é por acaso, vira e mexe, volta e meia, são registrados massacres em escolas e outros locais públicos nos Estados Unidos. É o reflexo da liberação das armas, é uma cultura americana. A arma é uma doença nos Estados Unidos. Sua análise. Não, é terrível, é muito ruim. Esse quadro é péssimo para um país, para os Estados Unidos, que são uma referência para o país, para, vamos dizer assim, para a democracia global, né? A gente espera isso e não vai ser. É muito ruim, é péssimo. E esses dados e essas informações, a partir do Lincoln para cá, mostram que, olha, nós temos um problema sério. Nós temos uma questão muito grave, e gostando ou não do Trump, a gente tem que discutir isso, né? E a minha avaliação é essa. Eu falo, olha, nós não temos mais o que falar, não, porque ele é democrata, republicano, whatever. Não podemos discutir isso, né? Então, esse é um problema muito sério, essa é uma questão muito séria que tem que ser discutida, inclusive, Mauro, em termos globais. Ó, vamos resolver esse negócio, né? É muito ruim para nós. Para onde nós vamos, eu não sei, mas é muito ruim, muito deprê, que eu falo. Deprê é ótimo. Só que é isso, é um fato. E é complicado. Realmente é muito complicado. E você vê que não há o debate político. Ó, vamos discutir economia, política. Não, você não vai discutir mais. Você vai discutir pancada. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. E aí? A política caiu por um terceiro nível. E não sabemos mais para onde ir. Sim. Raul Jafé, sua análise a respeito desse tema. O André César disse que a política caiu para o terceiro nível. O fato é, as armas são uma cultura nos Estados Unidos. Enfim, esses episódios ao longo da história mostram o que acontece na maior democracia do mundo, que a pretexto da liberdade libera armas para todo mundo, e aí está todo mundo correndo risco, seja lá no dia a dia, em qualquer lugar público, ou até presidentes e ex-presidentes enquanto fazem os seus trabalhos, os seus comícios. Bom, eu queria dizer o seguinte, lembrar aí que também o irmão do John Kennedy, Robert Kennedy, quando era candidato, também sofreu esse atentado também, fatal, né? Então, quer dizer, são atentados violentos que ou matam ou deixam a pessoa extremamente ferida. Graças a Deus para o Trump só foi um ferimento leve. Enfim, é uma cultura americana, não das armas, eu me permita discordar. Querer botar a culpa no acesso às armas, não. Eu sou totalmente a favor do acesso às armas para a condição de defesa. Aqui no Brasil é extremamente difícil você conseguir a posse de armas à sua residência. E o porte é muito mais difícil ainda. Nos Estados Unidos é o contrário, se um é 8, o outro 80. Ali é uma facilidade na compra de armas, né? Só que não é por isso que foram lá matar o Donald Trump ou matar o John Kennedy, não é por causa que a arma é fácil. Porque você veja bem
que hoje você comprar uma arma clandestina é facílimo, porque as armas estão todas aqui no Brasil na mão dos bandidos. Quem tem armas de grosso calibre e privativas das Forças Armadas são exatamente os criminosos de maior potencial. Esses que estão nas comunidades do crime organizado, eles têm acesso a todas as armas. Entendeu? Então não é questão porque tem arma, então por isso que vão matar. A questão vem na seguinte proposição que você está fazendo, que você vai fazer. Né? É uma questão claramente política. Naquela época do John Kennedy, não havia essa polarização direita e esquerda, sempre houve entre democratas e republicanos, mas não havia esse grau de divergência, até pela formação dos parlamentares da época. Porém, hoje, no mundo, o que existe é uma extrema polarização entre direita e esquerda. O que a gente vê aqui no Brasil, com as pessoas falando nós e eles são gado, nós somos isso, sabe? Enfim, o que você está vendo aqui no Brasil, você está vendo nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, onde quem tem a ideologia de esquerda não suporta a ideologia de direita e vice-versa, e, portanto, como o Donald Trump está representando hoje a direita mais forte do mundo, que seria a direita que vier dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo ainda, então existe um embate terrível entre direita e esquerda. E como a Mas eleição o que você, praticamente... então, em cima disso, o que você diz? Está errado? Quem está errado ou quem está certo? Não, aqui não tem certo ou errado, entendeu? Ótimo, É a adorei. mesma coisa, a esquerda aqui deu uma facada no Bolsonaro, quando ele era candidato. Poderia ter sido a direita que fizesse isso. Por acaso foi a esquerda, como A por facada acaso... não foi esquerda, mas tudo bem, não vamos discutir por isso. acaso foi a É esquerda. outra coisa. Talvez nos Estados Unidos, como o Trump é de Não, direita, não foi por esquerda, acaso mas tudo pode bem, ter vamos sido discutir, da esquerda. vamos voltar. Isso pode ser Ontem, a esquerda ou pode ser algum fanático, unicamente sem grandes ideologias no políticas. sábado, É. vamos falar, no sábado, desculpa, no sábado, foi uma coisa maluca, de um cara maluco que não acertou, ainda bem que não acertou, coitado do Trump, inclusive, né? O que eu queria deixar bem claro, André, é que infelizmente nós estamos numa grande polarização mundial. Você veja o que uma coisa aconteceu na horrorosa. França agora. É uma Na coisa França, 2 horrorosa. semanas, né? Uma Concordo semana, com 2 você. na França, quando a direita ganhou em primeiro turno, imediatamente a esquerda se tornou furiosa. E os parceiros de esquerda, né, que praticamente também se odiavam uns aos outros, se uniram para derrubar a direita francesa, que estava praticamente chegando ao poder. E conseguiram. Então você vê que isso não é uma coisa de Brasil, não é uma coisa só dos Estados Unidos, é do mundo. O mundo do está planeta. extremamente polarizado. Concordo. Esse é o fato. Até o Trump fala que vai tentar diminuir o teor do seu discurso, está combinando com o Biden para procurar acalmar os ânimos, mas me desculpe, não tem como acalmar os ânimos. A direita pensa uma coisa, a esquerda pensa outra. Não acalma, não acalma. Não acalma. Não acalma. Não vai ter jeito, não vai ter diálogo. Como você mesmo falou, poxa, não sei o que fazer. Não tem o que fazer. É seguir e ver o que pode acontecer. Os Estados Unidos têm esse histórico de violência, infelizmente, contra presidentes e candidatos, enfim, né? Mas, infelizmente, na atual situação de hoje, não só nos Estados Unidos, mas no mundo ocidental, a polarização entre direita e esquerda está cada vez mais forte. Siglione, para você também a respeito do histórico americano em relação aos atentados contra presidentes, candidatos, enfim. Eu concordo com os dois, né? A polarização no mundo ficou uma guerra, vamos dizer assim, de torcidas, né? O que eu acho uma coisa extremamente, até desculpa o termo, vulgar. Porque política pública seria para discutir situações e problemas do que o povo tem a requisitar na necessidade. Também falta lembrar o seguinte, sabe, Mauro? Raul, André, os Estados Unidos ele tem 4 atentados com presidentes que foram, né, mortos definitivamente, mas 16. E até o Reagan teve problema em atentado. Então, a gente em 81. Eu conheci lá o hotel que ele levou o tiro. Eu fui lá no hotel. E aí tem o seguinte, né? Só para pontuar, o Donald Trump ele está fazendo comício
no estado ali perto do Alabama, se não sei, na Pensilvânia, perdão, Pensilvânia, que é um estado onde os democratas sempre... São 2 estados nos Estados Unidos. Tem a Pensilvânia e o outro aqui no canto, que eles desempatam o jogo. Eles estão sempre pulando dos republicanos para o democrata. Uma eleição era o Trump é do republicano. Os democratas ganharam com o Biden lá. Houve a inversão. Ele é um estado, vamos dizer assim, que tem as 2 posições. Os que são mais estudiosos aqui, os doutos mais aqui do nosso debate, vão dizer assim, poxa, os Estados Unidos agora traz aí esse reflexo para o mundo inteiro. Né? Se a gente pegar numa cultura que as nossas culturas ocidentais, a gente olha que os Estados Unidos vira reflexo da democracia. Quando o Trump fala que todo mundo está de olho para resolver as questões de guerra que está tendo na Ucrânia, no dinheiro dos Estados Unidos, ele tem até uma certa condição correta de falar isso, porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Mas a gente tem uma questão da China que está aí mudando o jogo, né? Nas questões orientais, você não tem essa coisa. Os Estados Unidos é um reflexo, é uma pessoa, é um sistema que funciona bem. Então, o que eu digo para vocês, por ter participado de campanhas, principalmente majoritárias, né, Mauro? Se eu posso falar isso, é que na hora que o candidato está falando para a claquete dele, ele precisa pensar bem aonde ele está falando. Né? Porque realmente o candidato está falando aí para sua claquete. Ele não interessa agredir o outro ou deixar. É o discurso que ele está fazendo para aquela claquete que ele quer, a claquete, o público dele que quer que escute aquela ideologia dele. E nesse aspecto, eu acho que a gente tem que repensar um pouco e profissionalizar a política. A política tem que ser para a gestão pública. Apesar dos Estados Unidos ter as questões do Mississippi, ser aguerrido com guerras raciais, quem vai a Washington vê que tem muito negro trabalhando, né? Pretos, né? E aí você vê que tem essas polarizações nos Estados Unidos, que são exemplos até de filme. Existe uma necessidade extrema no mundo, e agora parte desse momento dessa eleição americana, de acirrar os ânimos e se discutir política para o povo. A gente está carente de tudo. Aqui e nos Estados Unidos falta moradia, aqui nos Estados Unidos falta transporte, aqui nos Estados Unidos falta economia para gerar benefícios, emprego. Em qualquer lugar do mundo tem gente pobre. E a gente tem que lembrar o seguinte, que as pessoas necessitadas, ninguém vai pagar a conta delas. Ninguém está se preocupado em pagar água, luz, o telefone e comida para o povo. Ninguém está preocupado com isso. Que esses extremismos, eles ficam numa casta na discussão monetária do dinheiro e do poder. Eu não sou socialista quando eu falo isso. Eu falo porque eu uso a rede pública, eu falo porque eu uso o sistema de transporte, não muitas vezes igual todo mundo todos os dias, mas uso. Então a gente sente na carne, naquele momento, as pessoas estão sem amparo. Nos Estados Unidos vai ser um reflexo, eu acho que é para diminuir a temperatura. Tem que diminuir a temperatura, porque instigar esse tipo de situação pode levar a extremos que nem o próprio Trump quer, nem o próprio Biden quer, e ninguém quer. Levar a massa, né, a criar um pré-conceito. Um pré-conceito que eu falo não é só preconceito, é criar um conceito limitado de falta de entendimento. E um líder cria isso na sua população. Então, é hora de repensar. Agora, os Estados Unidos vai sempre ser aguerrido nessas doutrinas. Você vê que a foto até do Trump foi a foto perfeita do líder ao meio, levantando a mão. Tal. Os Estados Unidos cinematográfico, né? É cinematográfico. Duas coisas que responder você é muito legal. Adorei o que você falou, concordo. Duas coisas. A primeira é, o Biden responde a isso? Não. Não estou defendendo o Trump, não. Estou falando, o Biden não responde também, né? Não. Concorda? Concordo. E o Trump também não. É como eles falam. E o Trump também não, não. O Trump também não. É a claquete que está mandando agora. E aí, se tem controle da claquete? Não tem. Eu falo. Não tem controle da claquete. E a segunda coisa é o seguinte: olha, o debate está muito ruim. Aí, todos nós aqui, né? O debate está péssimo entre nós. Não, está muito bom aqui entre a gente, mas o debate é muito ruim. O que está acontecendo, não é?
Olha, gente, Concordo. vamos seguir aqui dentro dessa mesma análise com todo mundo. O atentado contra o candidato Donald Trump expõe, já foi falado aqui, de forma alarmante, os perigos crescentes da polarização política no mundo Terrível. inteiro, não só nos Estados Unidos. O incidente reflete um ambiente político intensamente dividido, revela os riscos das figuras públicas diante desse ambiente político dividido, e além do aumento da violência política, a polarização também está alimentando uma crescente desconfiança nas instituições governamentais, na mídia e até mesmo no sistema eleitoral. De que sistema eleitoral falamos? Do nosso aqui, a gente vai ter eleições logo mais em outubro aqui, Walter Siglione, da qual você vai participar, né? Enfim, qual a É. preocupação? A preocupação é que tudo é desconfiável, né? Quer dizer, a gente não pode. Realmente, Mauro, a gente não vai ter domínio que o nosso Tribunal Eleitoral, se existe uma coisa macumunada, né? Olha, eu vou te dar um exemplo. A própria OAB vai fazer agora a primeira eleição digital da história da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade que briga pela cidadania única, que está escrita na Constituição. A evolução não tem mais como a gente voltar para trás. Isso é um quadro. Você vai tirar agora o tablet da mão da criança, o celular da mão do adulto, vai tirar o banco de dentro do telefone e do iPhone, não tem mais como. A gente precisa criar metodologias para você poder triar isso. E aí, eu acho que aí falta um pouco de política pública em cima de plataformas mais pontuais nas constituições dos países, não pode falar qualquer coisa em qualquer lugar na rede social, porque a rede social, eu falava com meu pai, sabe, Raul, quando começou a rede social, meu pai é jornalista antigo, foi correspondente de guerra, né? E ele falava do Hitler, que a desinformação na época da Segunda Guerra Mundial é a grande arma da Alemanha nazista, né? Criar desinformação. Inclusive, a Inglaterra teve essa linha de trabalho, né? Que era aqueles centros. Quem vê um pouco de filme vê um pouco dessa história. Mas se a gente não criar um regramento jurídico para poder minimamente garantir que a gente possa votar de uma forma um pouco mais tranquila, isto vai triplicar, vai multiplicar até o ponto que vai ficar insaciável aquela coisa de vou fazer justiça pelas minhas mãos, né? Isso que é ruim quando você conversa com um amigo, conversa com um parente. Eu falo, não consigo mais discutir. Eu que fui candidato a governador do estado, eu não consigo discutir governo. É uma oportunidade que eu perco. Eu sou uma pessoa que estudou para fazer isso, eu não consigo discutir com um amigo. Porque o amigo está tão polarizado, seja direita ou esquerda, que ele infinitamente perde a oportunidade de discutir comigo, que estudei para fazer isso, para discutir política pública. Se ele não discute comigo, que sou amigo dele, pessoal, para tomar um café, imagina que ele vai prestar atenção num debate onde ele está com a opinião formada. O erro de tudo isso é que nós, políticos, devemos parar de querer só ter voto e parar de querer ficar com a claquete. Onde está dando mais voto, eu vou. E aí fica aqui essa constância no Brasil. Eu vou nesse lugar porque dá mais voto. Porque teve partido, gente, que era direita, virou esquerda. Tem partido que era esquerda, virou direita. E eu estou vendo muita dança de cadeira partidária. Então fica difícil você falar que tem ideologia partidária num sistema que é capitalista do partidarismo. Se eu posso definir dessa forma. Então, eu gostaria muito que a gente tivesse um ponto de introspecção para pensar o que é melhor para mim e para o meu futuro, dos meus filhos, pelo menos, dos meus netos. Raul, Raul Vamos lá. Jafé, para ficar no ambiente aqui das nossas eleições em outubro, é, o que a gente já vai ver, a gente vê o tempo inteiro e vai ver ainda mais aí com a proximidade das eleições, cada um falando mal do outro lado, né? Enfim, as propostas não aparecerão, porque mais importante do que você apresentar as suas propostas, o que a gente tem visto nos últimos tempos, é falar mal do outro lado. E aí o debate não avança, cria ainda uma divisão ainda maior, acirra os ânimos, as redes sociais pegam fogo, enfim. A gente precisa mudar esse cenário, não é, Raul? Precisa mudar, mas eu acho o seguinte, viu, Mauro? Eu entendo que eu, por exemplo, quando vou votar, eu quero, principalmente no cargo majoritário, né? No cargo, vamos dizer, como você fala, do legislativo, né? Vamos dizer, para a Câmara Municipal, eu vou votar nas pessoas que eu conheço, né?
Eu tenho muitos conhecidos que são vereadores ou que vão disputar uma eleição pela primeira vez ou segunda. A gente tem mais facilidade para analisar esse candidato, né? Porque eu procuro votar em que eu conheço, onde amanhã eu posso cobrar dele certas situações. Já os cargos executivos altos, aí fica mais difícil. O que se vê hoje, eu gosto de saber de que forma pensa o candidato, por exemplo, candidato a prefeito. De que forma cada um dos candidatos pensa? O que ele pensa a respeito da pena de morte? O que ele pensa a respeito da posse de armas? O que ele pensa a respeito da ideologia de gênero? O que ele pensa sobre aborto? Então, conforme ele dizer o que ele sente, é o que eu vou falar se esse candidato serve para o meu voto ou não, independente de discutir as políticas públicas. Porque eu acho que todo candidato a prefeito, por exemplo, ele sabe o que ele tem que fazer pela cidade. Não podemos falar de erradicação de pobreza, de melhorar os córregos. Todo mundo sabe que isso é obrigatório, todo mundo sabe que isso é necessário. É feijão com arroz de 50 anos que a gente ouve. É o tal negócio. Nós temos que falar, quando nós falamos que o segredo de tudo é educação, agora, que tipo de educação? Quantos pais se mataram para conseguir pagar uma faculdade, um estudo para o filho depois ficar num diretório acadêmico pichando as paredes, consumindo droga e fazendo sexo? É assim? Essa é a educação que nós queremos? Constantemente a gente recebe pela internet jovens sendo entrevistados, né? Pelos podcasts, e eles não sabem absolutamente nada, muito embora sejam universitários. Então, a questão é o seguinte: por isso você tem que trabalhar em cima de que forma o teu candidato pensa, onde os pontos deles concordam com você ou não. Agora, as políticas públicas, como falou o Walter muito bem, o Walter é um profundo conhecedor de políticas públicas, como ele falou, eu acompanhei, ele estudou isso muitos anos, debateu com grandes nomes do Estado, então ele conhece bem. Agora, o povo vai conhecer, e as pessoas em geral vão conhecer? Não vão, você entendeu? E os próprios candidatos acabam se pautando por determinados temas e que procuram trabalhar em cima daquele tema para poder se eleger. Muitas vezes não seja nem afeto a um próprio vereador, no caso, e nem muitas vezes ao prefeito. Enfim. Jafé, o Supremo Tribunal Federal está analisando uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que autoriza o programa de escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul. Esse é um tema que mexe aqui com o estado de São Paulo também. Essa ação direta de inconstitucionalidade é movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e pelo Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, questionando a presença de policiais militares como monitores nas escolas e alegando a violação das atribuições constitucionais a princípios educacionais. Sua análise. Então, o que eu queria dizer rapidamente é o seguinte, que a escola cívico-militar ela está sendo aprovada em todos os cantos, todo mundo quer, o povo quer. No Paraná existem filas, no Minas Gerais, no interior de São Paulo, aonde existe escola militar, os pais fazem filas para colocar os seus filhos ali. Por quê? Porque o pai hoje ele quer que o seu filho aprenda disciplina, autoridade, respeito aos colegas, respeito aos professores, e o que as escolas públicas, muitas delas, né, talvez a grande maioria, não conseguem estabelecer. Então, a escola cívico-militar ela é um desejo. O fato de ter professores que sejam policiais militares, no caso, se o professor, o policial militar, tiver uma determinada formação que permita ensinar, muito bem. Se ele é apenas um agente fiscal lá dentro para procurar entender o que está acontecendo na escola, é mais que importante. Acontece o seguinte, que as pessoas falam que tem que melhorar a educação, mas quando você vem com uma proposta que já deu certo em Goiás, nós temos diversas escolas cívicas militares que estão formando crianças maravilhosas, com grandes condições de ter uma vida profissional de sucesso. Eu fui consultor do SESI, em São Paulo, SESI e Senai, quando você vai numa escola do SESI, você cai de costas. Você pensa que você está entrando num país de primeiríssimo mundo.
Ali não tem pichação, não tem violência, aluno respeita professor, não vem aluno com brinco no nariz, não tem menina com cabelo roxo, azul, vermelho. Então, é isso que os pais querem para os seus filhos. Mas aí é questão da ideologia. As esquerdas não querem. Então, vem com todas essas ações para virem proibir aquilo que é importante para a educação brasileira. Você entendeu? E essa é a grande questão. Que adianta você ter uma política pública quando você vem com uma inovação que dá certo, as esquerdas querem punir, querem impedir. Antônio Lasco, sua análise a respeito desse tema. Olha, o que assusta e o que espanta é, antigamente, quando você tinha atos radicais, né, não importa qual a extrema, ele caía no ostracismo pela sua própria imbecilidade. Hoje, com essa conexão mundial, é impressionante a velocidade, atos isolados ganham repercussão e promovem assim, situações que você não consegue entender como é que aquilo é propagado. E aí você tem as experiências que acontecem recentes, seja invasão do Capitólio, seja invasão de Brasília, e parece que esses atos radicais continuam ali minando e tentando o seu espaço de mídia. Então, o que me preocupa é a banalidade da imbecilidade. Isso é muito triste. Você saber que um ato teve a consequência tal e poderia ter piorado muito uma situação extrema, aquilo é apaziguado, aquilo é resolvido e ainda insistem com alguns tipos de ações que eles sabem que vai ter a propaganda, que vai ter os seus 15 segundos de fama, e são 15 mesmo, porque está tudo tão dinâmico, né, que a gente transporta isso, a banalidade da informação, ela vai trazendo uma coisa muito triste, que é o tempo de você fazer análise dos fatos, é o tempo de você maturar um debate. Falamos aqui, o Walter comentou, o debate é tão importante, o debate é tão assim, construtivo, e hoje o debate ele é massacrado pela velocidade da informação. Então, assim, é uma pena que nunca tivemos tanto conteúdo à nossa disposição, nunca tivemos a ciência tão a nosso favor, nunca tivemos, assim, os alunos, o Raul colocou bem, os alunos nunca tiveram à disposição um material tão maravilhoso para se educar, para se culturizar, e infelizmente está sendo direcionado para um lado ruim, para um lado pobre, para um lado que vai virar poeira já já. Perguntas à nossa audiência, uma para cada um. A gente está com pouco tempo aqui. Eu vou pedir brevidade nas respostas para a gente conseguir chegar no final, tá bom, gente? O Antônio está com a palavra. Lascos, o Otávio Castro está com a gente no Instagram. Valeu, Otávio. A pergunta aqui é a seguinte: a sua posição, o seu entendimento em uma maior concorrência no transporte de passageiros, inclusive rodoviário? A concorrência é sempre muito bem-vinda, porém ela tem que estar na mesma regra. O que nós não aceitamos são concorrências com regras distintas. Ter um modal tendo que pagar todos os impostos, fiscalização, partindo nos horários determinados, até com 1, 2, 3 passageiros, cumprindo todas as regras. E um outro modelo, não cumprindo nada disso, não recolhendo imposto, partindo na hora que quer, para onde quer. Então, esse tipo de concorrência nós não queremos. Concorrência é muito bem-vinda, desde que todos cumpram as mesmas regras. Pergunta aqui para o Walter. Walter, a Vanessa quer saber o seguinte: Vanessa Pereira está no Facebook. Valeu, Vanessa. Porque houve omissão por parte do poder público na criação e expansão de várias cracolândias na cidade de São Paulo. Bom, para ser rápido, eu trabalhei com isso. A Cracolândia, ela não é só a questão do local, né? Inclusive, ela passa por uma questão de saúde pública. Quem não teve uma pessoa dentro da família que tem um problema de droga, não sabe como isso procede. Tem uma hora que você tem que fechar o portão e deixar a pessoa na rua, porque ela quebra as coisas. Não tem lugar para botar os lugares para você botar essas pessoas, para que o governo dê assistência a elas, né? A gente vê ali os CAPs AD terminam às 7 horas da noite. Como é que tem condição de tratar uma pessoa assim? Então, a gente tem que rever a questão de política pública e espaços nas cidades e as de saúde pública. E, principalmente, a questão de segurança pública. Você tem que lastrar esses dois lados e andar junto. Agora, Vanessa, isso não é fácil. E se você conhece alguém que tem problema na família, com a questão do cracoide, com a questão de uso de drogas em casa, você tem que entender o seguinte, por exemplo, essa política de liberar qualquer tipo de entorpecente é porque a pessoa não sabe qual é o problema que está dentro de casa dela.
É muito difícil segurar isso. Eu concordo com você, não é um problema, são vários problemas, são várias mentes pensando ao mesmo tempo. Tem que ser revisto tudo isso. André César, o Hugo Rodrigues participando pelo WhatsApp quer saber qual é o futuro da esquerda na América do Sul. Cara, a pergunta boa. Eu não tenho resposta, não temos respostas. Na verdade, o que é esquerda hoje, o que é direita, né? A gente tem que perguntar isso. A gente tem que pensar isso. O que é esquerda e o que é direita? Mas, de fato, quando você pensa, quando você tenta discutir esses temas, eu acho André, muito complicado. André, Não, é muito complicado, é muito complicado isso. Então, não dá para responder isso. De fato, a esquerda e a direita, o que seja isso, tá totalmente, tem que revisar. Como está na América do Norte. Nós temos hoje o Trump contra o Biden, e aí? Então, e na Europa, nós temos que rever, revisar. Eu acho que a minha avaliação é você revisar todo esse negócio, todo esse debate, e eu apoio nos meus colegas quando eu falo isso. É isso. Raul, quem participa com a gente é o Jaime, pelo WhatsApp. Valeu, Jaime, todo dia aqui com a gente, te mandando saudações santistas. Ele se refere ao jogo Isso, de para ontem. ele Santos, também. Ganhamos ontem. Ganhamos é, ontem. Santos de Ituano, né, 2-0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. E ele quer saber o seu entendimento, sua posição sobre a isenção do ICMS a bens importados por entidades religiosas em São Paulo, essa isenção concedida pelo governador Tarcísio. Bom, eu sou contra qualquer tipo de favorecimento a esse ou aquele grupo. Se eu pago ICMS na minha empresa, por que os outros não têm que pagar? Eu acho tudo que. A lei é para todos. Nesse ponto eu discordo. Eu acho que lei é para todos. Você não tem que ficar dando isenção para ninguém. Você entendeu? Você tem que. Quem deve pagar, deve pagar. Só isso. Não acho, viu, Jaime? Que a lei é igual, todos nós somos iguais perante a lei. Esse é o princípio básico. Então, eu respeito as igrejas, acho importante o papel delas, inclusive na sociedade, mas esse monte de benesses que são dados, às vezes, para as igrejas são extremamente complicados. Não sou favorável. O problema não é conceder isenção, é num dado momento retirar, né? Porque aí aqueles que receberam, mas aí virou direito, né? Então tem muita discussão em torno disso em todo o país, né? Também, eu acho. Mauro, só para falar que Ah, a reforma tributária vai acabar com todo esse dilema, viu? Porque não vai ter mais ICMS. Acabou o ICMS, acabou a isenção, vai tudo governo federal agora. Mas vai ter Mas a tributária, a gente conversa quero ver como é que vai ser. depois sobre isso, porque a tributária tem muita coisa interessante. Vão ter três juntos, quer dizer, a carga tributária vai aumentar barbaramente, isso que o pessoal não está vendo. Quem achou que essa reforma tributária ia ser uma maravilha para o Brasil depois de tantos anos, vai ver só o nabo que vai tomar. Desculpa, mas eu desconcordo, mas a gente conversa depois sobre isso. Com respeito, todo respeito, Com claro. todo respeito, vamos conversar sobre isso, vai ser legal isso, sobre isso. vamos lá, gente, vamos pôr um ponto final. Chegou aqui o fim do nosso tempo. O programa Gente que Fala termina por aqui. Eu quero agradecer, em nome de toda a nossa equipe, aos participantes de hoje. Walter Cilione, vice-presidente da TV Aberta São Paulo, que retransmite o programa Gente que Fala todos os dias, a partir das 5 horas da tarde. O Cilione é candidato ou pré-candidato a vereador aqui em São Paulo pelo Podemos. Raul Jafé, jornalista. O Antônio Lascos também, matemático, estatístico, ele é diretor executivo do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo, e o André César, cientista político, sócio da Rhodes Assessoria Legislativa. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. A gente
aguarda a presença de todo mundo numa próxima oportunidade. Programa Gente que Fala no ar há 23 anos, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você sempre a nossa razão aqui, todos os dias, a nossa presença, você ouvinte, espectador, internauta. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UltiVia, TV da internet, redes sociais, YouTube. À tarde, a retransmissão a partir das 5 horas pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV favorita. E às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista, também para outras 20 cidades da região. Ok? A gente volta então amanhã